Luiz Davi Contreras. Eu o acuso. Você matou o seu irmão. Não foi a Cassandra. Confesse. Confesse! Sim, é verdade. Eu sou o culpado. Eu sabia. Eu já sabia. Eu estava suspeitando há muito tempo. Quase desde o princípio. Mas ninguém queria acreditar em mim. Aí está o verdadeiro culpado. O verdadeiro assassino de Inácio Contreras. Aí está ele, confessou tudo. A verdade apareceu. A minha cliente, meritíssimo, é inocente. E eu peço a esse tribunal que declare imediatamente a sua absolvição. É o meu ponho, meritíssimo. Isto não é mais do que um recurso teatral do advogado de defesa para confundir o meu cliente. Eu não aceito. Eu não aceito acusação contra o senhor Luiz Davi Contreras. O senhor Luiz Davi Contreras confessou-se culpado do crime. Claro que ele é culpado, meritíssimo. Há ainda alguma dúvida? Eu venho tentando provar, passo a passo, as minhas deduções. E quando cheguei à minha conclusão final, meu acusado, porque agora o senhor é meu acusado, Luiz Davi Contreras. E não o negue. Eu protesto contra a forma de expressar-se do advogado de defesa. Ele não pode chamar de acusado o meu cliente. Do ponto de vista processual, é improcedente, já que não há nenhuma denúncia feita contra o senhor Luiz Davi Contreras. Eu a faço, meritíssimo. Eu quero recordar ao advogado de defesa que este não é o lugar adequado. Eu teria que enviá-lo, em primeiro lugar, à Polícia Técnica Judicial para que seja feita a acusação formal. Por outro lado, eles teriam que abrir um processo com novas pesquisas, teriam que elaborar o expediente e enviá-lo ao juiz de instrução. Só então, doutor Alonso, e o senhor sabe muito bem, só então poderia abrir-se o sumário. Mas não é necessário começar de novo, meritíssimo. Esse caso acaba de ser esclarecido. Para que novas investigações se o senhor Luiz Davi se declara culpado? Tudo isto é irregular, meritíssimo. Eu me oponho à manifestação da testemunha. A acusação, ao ver-se derrotada, tenta impedir o desenvolvimento final deste processo e evitar o restabelecimento da justiça. Este homem não é culpado, senhor juiz. Imputar-lhe a execução desse crime seria cometer um grave erro judicial. Senhor Luiz Davi Contreras, eu lhe pergunto novamente, para que, de acordo com a sua consciência, diga a verdade. O senhor se declara culpado do crime pelo qual está sendo julgada a minha cliente, sim ou não? Eu reconheço diante deste tribunal que sou culpado. Eu cometi este crime, sim. Eu matei meu irmão. Cassandra. Eu sei, Elvira. Eu sei que o Manrique deve estar tentando que o Luiz Davi diga alguma coisa que o comprometa. Eu sei que é por isso esta demora tão grande. O Manrique está demorando demais. Eu sei que ele deve estar acusando e o Luiz Davi deve estar se defendendo. O que será que está acontecendo lá? Mas se ele o acusou, imagine. Mas é claro que vai dizer que não, mesmo que seja culpado. É isso. É isso que eu penso que vai piorar as coisas, Elvira. O Luiz Davi deve estar se defendendo como é natural, porque apesar do Manrique pensar que o Luiz Davi é culpado, eu sei que ele é inocente. E bom, o Manrique o acusa e Luiz Davi se defende. Mas definitivamente, quem é a pessoa que cometeu esse crime? Eu não sei, Elvira, eu não sei. Vai ver que foi um criminoso. O Inácio não fazia negócios muito claros, digamos. É, mas não apareceu outro suspeito?
Também não sei, Elvira. Também não sei. A única coisa que eu sei, a única coisa que estou completamente segura é da inocência de Luiz Davi. Estou tão segura quanto da minha. Apesar de terem acontecido tantas coisas, eu sinto aqui dentro de mim que ele é inocente e que não é culpado. Bom, vamos esperar. Vamos esperar. Talvez o Manrique tenha se enganado. Bom, mudando de assunto, como está o caso para provar que você é a neta do Sr. Arocha? Bom, Elvira, vai indo. A tia Gema ia depor hoje. Sim. Meu cunhado reconheceu Cassandra no momento em que a viu. Ela tem uma semelhança extraordinária com a mãe dela. A senhora Andreina, casada com o doutor Ernesto Rangel. Sim, senhor. Mas isso pode comprovar-se facilmente através de uma comparação fotográfica? Não, senhor. Isso é impossível. Por quê? Bem, porque Hermínia rasgou todas as fotografias que existiam de Andreina. Tem certeza disso, senhorita Salazar? Sim. Eu fui testemunha ocular. Relate o fato. Bem, um dia... Diga a data, por favor. Isso foi aproximadamente há 1 ano. Ou 2 anos. Sim, 2 anos mais 2 ou 3 meses. Mas isso pode se estabelecer. Foi na véspera da primeira das 2 viagens que Hermínia fez ao exterior. A segunda foi... Sim, a segunda foi depois que... Bem, depois do casamento do Inácio com Cassandra. Essa foi antes. E o circo já tinha vindo à cidade? Ele já tinha visto essa moça? Sim, senhor. Várias vezes. Continue. Bem, eu entrei repentinamente no quarto dela e no momento que... Estou exausta com tudo isso que está acontecendo. Por um lado, levantam um falso testemunho contra mim. Contra mim. E querem me envolver em um problema judicial para me prejudicar. E, por outro lado, aquele advogado paralítico, vejam, teve a ousadia de acusar o Luiz Davi da morte do irmão dele. É a última coisa que me faltava ouvir, a última. Isso é uma loucura, dona Hermínia. Isso não tem nem nome. Com que fim terão feito isso? Com o fim de confundir, para que desviemos nossa atenção dela. Para que tomemos outra atitude, segundo o que o doutor Oliveira nos disse, nós, em vez de acusar, vamos ter que nos defender, porque essa é uma nova tática desse... Mas isso só vai ser até que se descubra que isso não é verdade, dona Hermínia. Vai ser fácil comprovar o absurdo dessa suposição. De todo modo, é um grande transtorno. Ora, eu estou cansada de escutar tanta infâmia. Mas isso não vai ficar assim, não. Claro que não. Ele negará. Negará redondamente. Jogará por terra todas essas infâmias e essas mentiras. Portanto, tomando por base a confissão da testemunha, que reconhece a autoria material do crime, e até que se comprovem eficientemente suas declarações, eu, como juiz desta causa, considero que é meu dever ditar um auto de detenção contra o senhor Luiz Davi Contreras. Olha, eles chegaram. Mas que coisa boa. Estávamos loucas esperando vocês. Entrem. Olá, Meu filho. A Cassandra está esperando na saleta. Consegui. Consegui provar a sua inocência.
Manrique. Eu não te disse. Foi ele mesmo. Não. Ele confessou. O quê? E como o senhor permitiu isso? Eu não pude fazer nada e, por favor, não jogue a culpa em mim. Doutor Oliveira, se eu pago bem ao senhor é porque supõe-se que o senhor seja um bom advogado. E neste caso... Nem o melhor advogado do mundo pode ir contra as circunstâncias. Seu filho, senhora Rocha, disse que era culpado. Não. Ele confessou que foi ele que matou o irmão dele. Não, não. Isso é impossível, doutor. Isso é inadmissível. Pois ele disse que foi ele. Me nego a acreditar, doutor. Me nego. Eu lutei para que ele se retratasse do que disse, mas foi inútil. Completamente inútil. Ao contrário, reafirmou sua declaração de culpabilidade. O que eu poderia fazer, então? Se ele repetiu e repetiu... E onde está? Onde está ele agora? Onde poderia estar, senhora Rocha? Na cadeia. Bem, já está feito. É um grande sacrifício. Não só renunciar a viver, como também renunciar a ela. A lutar por ela. Talvez isso seja o pior. O mais difícil. Terá valido a pena? Terá, sim, se eu salvei você, Cassandra. Eu salvei você. E fiz isso por amor. Só por um amor como o meu se pode fazer o que eu fiz por você. Acusar-me de um crime. Jurar em falso. Dizer que matei meu próprio irmão. Ficar dentro de uma cela por tanto tempo, que é quase dizer por uma vida inteira. E eu fiz isso por amor por você. Fiz isso por amor a você, Cassandra. Permiti que você seja de outro homem. Permiti isso. Proporcionei a sua felicidade junto de outro homem. Eu que não podia suportar que te olhassem. E ter que viver aqui para pagar por sua culpa. E saber que outro vai ter você. E ter que fazer isso por amor. Por um amor tão grande que faz com que tudo comece e que tudo termine em você. Em você, Cassandra. Em você. Você aqui? Por que veio, mamãe? Pensou que eu não viesse? Logo que o Dr. Oliveira chegou com a notícia do que aconteceu, eu pedi a ele que me trouxesse até aqui e que solicitasse uma permissão para ver você. Porque eu quero saber que loucura é essa, Luiz Davi. Porque é uma loucura, um disparate. Por que você assumiu a morte do seu irmão quando eu tenho a certeza absoluta de que não é verdade? Fale, responda, que eu estou falando com você. Prefiro não falar sobre isso. Ah, mas eu não vou permitir. Você tem que me dar uma explicação. Olha, mamãe, se veio aqui para me dizer... Vim para saber. Mas você não disse que já sabe de tudo? Mas preciso ouvir dos seus próprios lábios. Eu imploro que me deixe sossegado, mamãe.
Você está fazendo tudo isso para salvar aquela mulher da cadeia, porque ela é uma criminosa e você sabe que ela vai para a cadeia. É por isso que está aqui. Mas diga, até esse ponto chega a obsessão que você tem por essa mulher? Não te importa o que as pessoas vão dizer de você? Pare, por favor, mamãe, não continue. Você não matou Inácio e eu vou dizer que isso é mentira. Você não vai dizer nada. Eu vou dizer sim, porque tudo isso é mentira. E vou dizer que está fazendo isso porque está apaixonado por ela. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O que eu disse, eu vou sustentar. Eu penso em sustentar e nem você nem ninguém vai fazer com que eu me retrate dessa confissão, porque... Por quê? Termine. Porque quer se afundar com ela ou porque foi você realmente quem matou Inácio? Bom, então o doutor se levantou da cadeira e saiu caminhando. Mas você viu isso, Marcelino? Estava lá, no tribunal? Bom, não. Eles não deixam entrar, só as testemunhas. Bom, mas de vez em quando eu entrava no recesso para buscar o doutor para tomar um cafezinho antes do início da... Continue contando e deixe de falar tanta... O que mais sabe? O que aconteceu? Mas como foi que o advogado se levantou? Isso é o que queremos saber. Foi assim como eu estou dizendo. Se levantou da cadeira e saiu caminhando. Mas por que, Dom Marcelino? Alguma coisa deve ter causado isso. Bom, sim. Foi quando acusou o Sr. Contreras. Está dizendo que o acusou? De quê? Na hora do crime. Esse velho não é bom da cabeça. Não sabe o que diz. Mas é claro que eu sei o que digo. Estou dizendo, eu ouvi. Ele o acusou de ter matado seu irmão. Marcelino? Marcelino, isso é verdade? É claro que é verdade. Estou dizendo para vocês e ninguém quer acreditar. Mas o que aconteceu? O que mais aconteceu? Bom, eu não sei, porque nesse momento chegou o Dr. Alonso e ficou cuidando do irmão. Então eu fui para casa me trocar e vim para cá. E por que Roberto foi lá? Bom, sabe, chamaram ele porque... é que a senhorita não sabe de uma coisa. O Dr. Manrique já andou, se curou. É mesmo? Isso Ele é verdade? se curou, levantou de sua cadeira de rodas, já pode andar. Com a emoção do momento, ele se levantou. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Me diga a verdade, Luiz Davi. Diga a verdade, porque eu, como mãe, tenho o direito de saber. Você matou o Inácio ou está querendo encobrir aquela mulher? Vamos, responda-me. Eu quero saber a verdade. Eu preciso saber a verdade. Por favor, mamãe, eu te peço, eu imploro. Que não torne este momento muito mais difícil para mim, por favor. Você tem que me responder, Luiz Davi. Não vou responder. Não vou responder. Eu só vou falar perante as autoridades pertinentes e não diante de você, transformada em um juiz. Pois eu serei. Serei e vou ser o mais implacável de todos. Eu sei, mamãe. Se não recuar no que disse, se não desmentir o que falou. Não insista, mamãe. Não insista, porque eu não penso em dizer uma única palavra. Pois seja você culpado ou inocente, saiba que eu não vou te perdoar. Eu já sei. Quero saber qual das duas coisas é a verdade. Para quê? Você disse que de qualquer maneira não iria me perdoar? Se você está se declarando culpado para salvar a Cassandra, eu vou provar que isso não é verdade. E vou te tirar da cadeia de qualquer maneira. Vou tirar você desta cela para que ela entre e pague pelo crime. Você tentaria me salvar não por amor a mim, mamãe, e sim por ódio a Cassandra. Diga se está fingindo, ou se tenho que aceitar que você é o assassino do meu adorado Inácio. Você nunca vai saber. Diga já! Me deixe sozinho, mamãe, por favor. Vá embora e me deixe sozinho! O senhor Luiz Davi
se declarou culpado, papai. Você percebe? Eu estou salva. Mas isso não pode ser. Você sabe que não pode ser. Foi, papai. Ele disse no tribunal. Ele disse que ele era culpado, que tinha sido ele que matou o irmão Inácio. A dona Hermínia foi para lá. A dona Hermínia foi visitá-lo porque prenderam ele, porque ele está na cadeia. Ele vai ser condenado, papai. Você entendeu? Vai ser condenado. Não, você sabe que não foi ele. Você sabe que o senhor Luiz Davi não matou o senhor Inácio. E que me importa? Se ele quer se confessar culpado, ora, não vou ser eu quem vai discutir, não. Sem dúvida nenhuma, as coisas não saíram como eu tinha planejado. Porque o que eu queria é que condenassem a ela, que ela pagasse, que ela fosse condenada. Ai, meu Deus! Meu Deus! Depois de tão assustada que eu estava, tão apavorada que eu estava, papai, com aquela confusão da carta, dessa maldita carta que o senhor Alfonso escreveu, papai, eu estava tão assustada, estava tão nervosa porque eu tinha medo que o senhor Luiz Davi mostrasse aquela carta no tribunal e provasse que ela era inocente e que eu era culpada. Ai, papai, que sorte eu tenho, papai, que Não sorte ria, Rosaura! Pare de rir! Deus vai te castigar! Por que eu não vou rir? Por que eu não vou rir? Por que eu não vou rir, papai? Claro que sim. Você viu isso? Que bobo! Ele se declara culpado para salvar a Cassandra, para que a declarem inocente. E o que ele não sabe é que está salvando a mim. Ele está me salvando, papai. Ele está me salvando. Ai, meu Deus, que sorte, que sorte. Não pode ser. Eu não posso acreditar que isso seja verdade. Mas ele disse isso na frente do juiz, irmão. Não. Mas matar o próprio irmão? Puxa vida, isso tá parecendo que... Ele confessou lá na frente dos advogados e os choquengues levaram ele preso e meteram ele num tiscon. Eu não sei. Acho difícil de acreditar que o Luiz Davi tenha feito uma coisa dessas. Pois ele confessou. E mais de uma vez. Quem contou foi a Chaborina por telefone. Não uma vez, mas muitas vezes. Mesmo que confessasse 1000 vezes, eu não creria nessa história. Ai, mãe de Deus, mas será possível que os próprios amigos da princesa não se alegrem com sua sorte? Ela se livrou dessa acusação. Já se sabe que ela é inocente e que não vão prendê-la, que não vão mais levá-la para aquele lugar para lhe fazer perguntas e para causar-lhe mil angústias. E então o quê? Nós nos alegramos ou não nos alegramos? Bom, claro, Dorinda, claro que sim. Claro que estamos muito contentes. Ora, como não estaríamos? É uma tranquilidade saber que a Cassandra saiu de tudo isso, não é, Simão? Claro. Sim, é uma tranquilidade, naturalmente. A coitadinha estava tão assustada, não é mesmo? Sim. Isso é verdade. Eu sentia muita pena quando via a tristeza da pobrezinha. Bem, tudo já passou. E a Chaborina já vai poder viver e viver sem medos. Bom, nós temos que comemorar. O que acham da ideia? Bem, da minha parte... Claro, vamos comemorar, Chaboré, comemorar. Claro. Compramos uma torta e pedimos ao cozinheiro que faça uns salgadinhos. Então, pegamos uma garrafa no bar e... Aí vem ela. Ai, Cassandra. Ai, que bom te ver. Viva! Deixa eu te dar um beijo, Chaborina. Felicidades. Cassandra, meu amor. Então? Cassandra, estávamos pensando em fazer uma festinha. Claro, para comemorar a sua liberdade. Isso. O que foi, filha?
Eu comecei a acusá-lo e a destruir os argumentos da acusação e transformando os testemunhos deles mesmo, as testemunhas deles em armas que se viraram contra o Luiz Davi. Bom, aquela história contada pela Rosaura, por exemplo, aquela história, eu acho que foi muito importante. A que diz que o Luiz Davi deixou a arma lá, ao alcance da mão da Cassandra, e a provocou e a levou ao desespero. Isso causou muito efeito. Eu penso que foi ali, precisamente, que o Luiz Davi se sentiu desmascarado. E você o foi levando assim até que confessasse? Eu o encurralei, mamãe. De repente, ele percebeu que as artimanhas dele, todas, eram demasiado evidentes. E é claro, então, que não lhe restou outro remédio senão se confessar culpado. Eu nunca pensei que pudesse ser ele. Eu sim. Eu sim. E estou contente por não ter me enganado. Porque agora a Cassandra sabe realmente quem ele é. Ah, meu filho, mas que emoção ver você assim de pé. Está curado totalmente, filho. E isso graças ao grande médico que temos aqui na família. Ora, temos também um tremendo advogado. Estão batendo, eu vou ver. Eu vou ver. Mas, Manrique, me conta, como é que arranjou forças para ficar de pé? Me conta. Não sei, mamãe. É difícil explicar isso, porque foi um momento tão emocionante quando eu o acusei com o dedo, o Luiz Davi. E eu não sei nem dizer. De repente já me vi andando, ouvi o que dizia o juiz, mas eu confesso que me custou muito me manter sobre as minhas pernas, mamãe. Até agora me dói muito. Mas vem. Senta um pouquinho. Vem, Manrique, por favor, com cuidado, sim. Sim. Manrique, querem falar com você. Boa tarde. Doutor Oliveira. Boa tarde. Entre. O que deseja? Eu vim para diverti-lo de que tudo que foi dito pelo Sr. Contreras é falso e que a acusação vai impugnar seu testemunho. E que argumentos vão utilizar para impugnar uma confissão clara de culpa reiterada? Isso o senhor vai saber amanhã no plenário. E o meu conselho é que não insista em tentar comprometer o meu cliente, porque isso, com o tempo, vai cair por terra. É que por isso, a acusada vai ficar muito pior. Muito pior ainda? Como, se o senhor já pedia a pena máxima para ela? E diga-me uma coisa, com que finalidade o Luiz Davi se declarou culpado, se, segundo o senhor, ele não é? Para protegê-la, para encobri-la. Por favor, doutor Oliveira, não me faça rir. Na verdade, o que ele sempre quis, desde o princípio, foi destruí-la. Eu só quis preveni-lo de que vamos continuar lutando, colega. Obrigado por sua advertência, colega. Boa tarde. Boa tarde. Eu o acompanho. Diga, Manrique, será verdade o que o doutor disse? Oliveira? Mas é claro que não. O Luiz Davi é culpado. Tem certeza? Você duvida? Você estava lá, você ouviu. Ele não rebateu nenhuma das coisas que eu disse. Ele nem se defendeu e, no final, se declarou culpado. Olha, Manrique, tudo no tribunal esteve perfeito. Eu admirei muito você. Você esteve um advogado perfeito. Mas houve uma coisa que eu não gostei. O que foi? O que foi? Fale. Sobre o bebê.
o que você disse sobre o bebê. Você sabe muito bem que isso é falso, Manrique. Aquela criancinha ia morrer de qualquer maneira. O Luiz Davi não teve culpa de nada. Bem, aquela criança morreu naquele momento, naquelas circunstâncias e... Além disso, o Luiz Davi é culpado de muitas coisas. Uma a mais, não importa. Por que não se deita, Char? É tarde. O salão está vazio. O que faz bebendo aqui sozinho? Pensando, Yaritza. Em quê? O que você acha? Sempre nela. Esqueceu, Yaritza, que um cigano ama até a morte? Mas ela vai casar com o advogado que a salvou. Por que você pensa nela, então? Ele não a salvou. Foi o outro. Quem? Quem está manchando suas mãos de sangue. De um sangue que ele não derramou. Por que você acha que ele é inocente? Eu não penso. Eu sei. Não foi ele. Então... vai dizer isso? Não. Dos meus lábios não sairá nenhuma só palavra. Escute bem. Nenhuma só palavra. Portanto, senhor juiz, não aceitamos a confissão de culpa do senhor Luiz Davi Contreras, expressa ontem aqui neste tribunal. Examinando as atas processuais, descobrimos que não existem indícios fundamentados e nem provas que levem a indicá-lo como autor material do crime que o advogado da defesa lhe imputou. Não havendo suficientes elementos de indícios que justifiquem o auto de detenção ditado pelo juiz, tanto o representante do Ministério Público como eu estimamos que a Corte deve revogá-lo. De suas palavras se depreende, Dr. Oliveira, que nem o senhor, nem o promotor estão conformes com a declaração feita pelo Sr. Contreras, de modo que não dão o caso por encerrado e querem que o processo continue até o final, segundo seu julgamento. Sim, meritíssimo. Muito bem. Meritíssimo, o senhor Contreras manifestou reiteradamente sua confissão do crime.
Não entendo, então, por que vamos continuar com este processo? Eu quero recordar ao nobre advogado que nem ao menos a confissão do suposto culpado tem valor de prova plena em nossas leis. Por favor, este tribunal não pode se conformar com as declarações do Sr. Contreras. Temos que averiguar se são corretas. Por favor, Sr. Secretário, chame a próxima testemunha. Tomara que esta mulher traga algum indício que apoie o nosso propósito. Também não está seguro dela, Dr. Oliveira? Em quem se pode acreditar agora, Dr. Carrion? Pensei que tudo isso estava encerrado. Desde que não façam a Cassandra comparecer novamente. Bem, pode começar, Dr. Oliveira. Senhora, a senhora cuidava da casa de propriedade do Sr. Contreras? É, do menino Inacinho, sim, senhor. Ele levou para lá a mulher que tinha se casado com ele, não é mesmo? Aham. Mas ela queria fugir e ele me botou para cuidar dela. Sim. Pelo que entendi, ela tinha problemas de nervos. E uma noite, ela tentou escapar. Não foi isso? Eu já disse isso. Até quando vão ficar perguntando, ora? Já disse isso e até escreveram num desse livro. Mas essa noite foi a mesma noite em que foi morto o Sr. Contreras? Foi. Os tambor tocaram pro morto. E a que horas a senhora Contreras voltou para o quarto dela? De manhã cedo. Bom, quando a maré baixou, ela vinha ensopada, dos pés à cabeça. E o que fez depois? Contaram para mim a novidade e eu fui ver. Mas quando eu voltei, não encontrei ela mais. Tinha fugido para bem longe. Me basta, meritíssimo. O promotor do Ministério Público. Senhora, o relacionamento entre a senhora Contreras e esposo não era muito bom, segundo parece. Bom, não podia ser pior, o senhor quer dizer. Ela o odiava? É, ela odiava ele como um inimigo mau, sim, senhor. Uma última pergunta. Poderia ela ter ido à cabana na noite em que assassinaram o Sr. Contreras? Podia, sim, senhor. Podia. E acho que foi. Bom, eu não vi ela. Mas outros olhos viram que ela estava lá. Suficiente, meritíssimo. Agora é a vez do advogado de defesa. Meritíssimo, eu impugno essa testemunha. Porque tanto ela quanto o tal chamado de Calunga obedecem a um patrão e simplesmente repetem o que o patrão ordenou que dissessem. Senhora, já pode retirar-se. Bem, por uma petição do representante do Ministério Público, com o fim de comprovar o que foi manifestado pelo Sr. Luiz Davi Contreras, este tribunal julga necessário empreender uma diligência. Senhor secretário, por favor. Pois não. Senhora, pode entrar. Meritíssimo, eu não fui informado de que a minha cliente voltaria a ser interrogada.
Doutor Alonso, todos estamos interessados no esclarecimento dos fatos. Portanto, peço que não se atenha a tantas formalidades e coopere. A senhora Contreras, aqui presente, atendendo a uma chamada telefônica minha, teve a gentileza de vir novamente a esta corte. Por gentileza, senhora Cassandra, sente-se aqui, por favor. Por favor, avise a outra pessoa. Pois não, meritíssimo. Com licença. Cavalheiro? Entre, por favor. Entre, senhor Contreras. Sente-se, senhor Contreras, por favor. Bem, o senhor promotor que solicitou esta confrontação tem a palavra. Cassandra. Solitaria que vive en el silencio, pagando el sentimiento.